E assim, continuando o que o Bruno estava explicando, eu diria assim, para eu poder fazer e entender tudo isso, eu tenho que pegar minha canequinha e desvaziar ela, certo? Você tem que Esvaziar a canequinha e falar assim, Bruno, minha caneca tá vazia, vamos em frente. É que na realidade a gente acredita aqui que a espiritualidade ela não tem uma cerquinha que coloca o cristão numa caixinha, o judeu em outra. Não, a pessoa tem uma cerquinha. Exatamente. O problema não são as religiões. Iago, você acabou de dar um exemplo no começo da na abertura que você faz a constelação baseado em Heringen, só que você faz um cross. É um viés espiritual. Você faz um viés espiritual. E quem disse que não dá para fazer? Lógico que dá. Só você pega sua canequinha e jogar lá fora e voltar com ela vazia. Exatamente. Por exemplo, e falar, me explica. Por exemplo, tem pessoas que acreditam que o tarô só pode ser usado para fazer leituras a respeito de assuntos espirituais. Eu já atendi pessoas que queriam investir na bolsa. E dei orientação. Essa é nova, hein? E dei orientação para que ela pudesse fazer o investimento. A gente foi olhando ali o que estava mais favorável. Né? Então, você tem... você fala de esvaziar a canequinha, né? Esvaziar a canequinha, mais ou menos. Por quê? Porque a gente nunca esvazia a canequinha. Não, tira o limite dela, porque senão não cabe nada. Na verdade, o que você precisa trocar a caneca por uma maior. Essa também é legal. Né? Porque aquele conhecimento que você tem basal... Você leva ele junto. Você leva ele junto. E ele pode ser algo que te desconstrua. Então, por exemplo, quando eu fui criado até os 24 anos num ambiente de igreja adventista. Eu fui adventista do sétimo dia até os meus 24 anos. De coral e tudo mais. Cantava em coral, fazia trabalho missionário, tem DVD gravado. Era bem dentro da igreja, o tempo todo dentro da igreja, né? E com 24 anos eu tive uma experiência fora do corpo. Para o Adventista do sétimo dia não existe imortalidade da alma. Você não reencarna. Você morre, acabou. E dorme. Dorme, vai esperar, um dia Jesus vai voltar, você vai ressuscitar e você vai continuar com aquele corpo, só que restaurado e tudo mais. E quando eu me vi fora do corpo, eu falei, caramba, eu tô esquizofrênico. Imagino. Eu tô doente, né? Quando eu vi eu deitado, dormindo, e eu aqui, olhando para mim, deitado, dormindo, eu falei, putz, endoidei mesmo, né? E aí eu comecei a uma busca, né? Você começa uma busca, porque você fala, puxa vida, não é possível que eu tô maluco. E aí você começa a ler sobre, você começa a estudar. E aí você vai compreendendo, né? O que é o universo. A gente, na nossa mente tão limitada, a gente acredita que o universo é aquilo que nós enxergamos, né? Eu tenho uma brincadeira, né, que eu faço no curso de Reiki, que é sobre a Terra plana, né? Eu costumo dizer que eu afirmo que a Terra é plana. Por quê? Porque eu vejo aqui tudo plano, né? Eu observo, quando eu olho mais longe ainda, continuo vendo plano, né? E aí eu falo que tem uma afirmação que confirma que a Terra é plana. Por quê? Porque ela chama planeta. Se fosse global, seria globeta, né? E eu falo isso brincando, por quê? Porque a gente tem que experimentar. A gente só vai efetivamente acreditar que a Terra é plana quando a gente sair da esfera, do orbe da Terra e olhar ela do espaço. Sim, e ver a curvatura. Então você só vai conseguir acreditar mesmo que um Mahalila funciona, que uma constelação familiar funciona, que óleos essenciais funcionam, que o tarô funciona a partir do momento em que você se permitir vivenciar, experimentar. Olha, Bruno, há controvérsias. Concordo. Gostei do Iago. Ele concorda comigo. Há controvérsias. Eu estava falando isso com um paciente ontem. Porque uma pessoa que tem sonhos premonitórios, né? Que tem uma sensibilidade enorme, e ele refere isso, que vivenciou uma experiência de centro espírita, mas questiona, né? Assim, ainda questiona e ainda fala, mas será que eu tô vendo certo? Será que eu tô sentindo certo? Não, será que todas essas experiências e as pessoas que estudam, será que isso não é uma criação do ser humano, né? Então, o quanto que... E aí, o que eu tava conversando é o quanto que as pessoas não se deixam fluir pela própria experiência, pelo próprio saber.
Porque tem coisas que você sabe, mas ninguém... E você não consegue explicar por que você sabe, né? Que é a coisa Fenomenologia. Você entra na constelação, você não enxerga um campo sistêmico, né? Você sente o campo. E as pessoas vão achar que já me perguntaram sobre incorporação na constelação. Não é assim. Não. Você sente aquela presença porque você está dentro de um campo. Você não enxerga o campo, você está sentindo. E as pessoas se questionam da mesma forma. Existe uma influência energética ali, né? Tem uma percepção. Você capta uma informação. Não é? Não quer dizer que tenha um espírito Exatamente. ali. E é engraçado porque você não escuta, você não enxerga. Você simplesmente recebe. Paf, entrou. Você só sente aquilo. Entrou aquilo, né? Exatamente. Entrou aquilo, paf. É como se tivesse aqui e, puf, entrou. Mas o engraçado, quando você fala a respeito desse conceito, essa pessoa que tem todas essas experiências, mas ela não consegue enxergar o valor disso, ela não está experimentando. Ela está se restringindo dentro do ciclo. Sobre as crenças está resistindo. Ela está se restringindo a respeito desse processo. É como se você fosse passear de montanha-russa, né? E você tá super afim de fazer o passeio, porque você está sentado lá na cadeirinha, né? Só que na hora que você olha e você vê alguma coisa, e aquilo acaba. E você não consegue mais curtir o momento, né? Isso acontece muito com a gente. Então, quando a gente se permite fluir, que a gente deixa que as coisas fluam... É o permitir, exatamente. É esse que é a sacada da experiência. E sem muitos questionamentos. Aí você fala assim, poxa vida, mas... então quer dizer que eu não posso questionar? Poxa, eu questiono os meus amigos espirituais o tempo todo. O tempo todo eu os questiono. Mas... isso não... Mas o questionamento ele é feito de uma maneira que você não coloca em dúvida aquela existência, né? Quando você fala assim, puxa vida, eu recebi uma informação do astral aqui, por exemplo, sonhei com a Lívia, meu Deus, sonhei com a Lívia, né? E aí eu mandei uma mensagem para a Lívia e falei, olha, sonhei com você, estava assim, 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 aconteceu isso, isso, isso. Ah, não vou mandar mensagem não, porque senão a Lívia vai falar, não tem nada a ver. E se realmente ela não está precisando saber desse sonho, né? Então eu vou ficar quieto aqui no meu canto, né? Essa é um passo da insegurança. Essa é a descrença. Puxa vida, sonhei com a Lívia. Se eu não contar para a Lívia não vai saber. Se eu contar, a Lívia vai saber. Pode ser que o meu sonho não tenha nada a ver. Pode ser que o meu sonho seja porque eu vi uma pessoa antes de dormir na televisão que parecia com ela. Mas eu deixei de falar, né? É que eu acho que tem uma coisa que qual é a postura, que é uma coisa que a gente fala muito na constelação. Você pode questionar, mas qual é a atitude, a postura interna? Você questiona do lugar da criança, que quer saber mais, que quer conhecer. Puxa, eu não entendi isso direito que você falou, né? Da caneca. Explica melhor, então, é uma postura. Ou outra, eu falei assim, caneca. Já se bloqueia e... Né? Não, que o tom de afronta. Né? Que é, aí a gente fala na constelação, a atitude da arrogância, né? Não, sabe, eu tô vendo aqui, mas eu duvido disso, acho que... Da primeira vez que eu falei com meu filho, que eu tava vendo constelação, eu falei assim, o que tem as estrelas, né? O que tem os planetas? E não tem como o ser humano para entender, não questiona. Não quer entender o que é isso. Entendeu? Então, é a postura da arrogância. E não do aprendizado. E não do aprendizado. Então, são atitudes diferentes.